Boa noite, nós somos do curso de Administração Pública do Polo de São José dos Campos. Vamos fazer o trabalho de macroeconomia sob a orientação do professor Wilson José. O tema é a curva ISLM. Meu nome é Francine, eu vou estar apresentando a primeira parte do trabalho, que seria uma descrição do modelo ISLM. Meu nome é Kátia e eu vou falar sobre a curva IS. Meu nome é Heloísa e eu irei falar sobre a curva LM. Bem, eu estou aqui para fazer uma descrição sobre o que é o modelo ISLM. O chamado modelo ou análise ISLM, também conhecido por modelo keynesiano generalizado, nada mais é que um instrumento muito utilizado por economistas do mundo todo para analisar o comportamento global de uma economia e o efeito de eventuais ações ao nível da política monetária e fiscal nesse mesmo comportamento. Vale destacar que esse modelo ele foi proposto em 1940 por dois autores, Hicks e Hans, e por isso também ficou conhecido por análise Hicks-Hans. A apresentação do modelo ela é feita normalmente através de um plano cartesiano, onde são relacionadas duas variáveis. No eixo vertical, temos a taxa de juros, e no eixo horizontal, temos o produto real. Aí vem a pergunta, mas por que a denominação ISLM? A denominação ISLM, ela resulta do fato desse modelo combinar normalmente, em termos gráficos, duas curvas, a curva IS e a curva LM, cada uma delas representando a situação numa área fundamental da economia. Vale destacar que, atualmente, o modelo ISLM pode ser aplicado a preços rígidos ou flexíveis, e as análises econômicas conduzidas por meio de seu uso também podem ser utilizadas para os estudos de curto e longo prazo. A curva IS tem essa designação pelo fato de corresponder às diferentes combinações possíveis entre a taxa de juros e os níveis de produção para os quais o investimento planejado, que é designado na curva por I, que vem do inglês investment, igualar a poupança planejada, que é designada pela letra S, que vem do inglês de savings. Por isso, a denominação IS. A curva IS, ela assume a forma descendente da esquerda para a direita, no âmbito da representação gráfica do modelo, traduzindo o fato de, com a diminuição da taxa de juros, se verificar o aumento do investimento e, por consequência, do produto. Então, a gente vê que eles são inversamente proporcionais a essas grandezas. Cada ponto da curva IS é uma combinação de I, taxa de juros, e de Y, o produto, onde se verifica um equilíbrio no mercado de bens. A curva LM, portanto, a propósito, ela é assim designada pelo fato de representar o conjunto de combinações entre taxa de juros e níveis de produto, para as quais a procura de moeda, que é designada na curva por L, pelo fato de estar associada à liquidez, iguala a oferta de moeda, que é designada pela letra E. A curva LM assume no gráfico do modelo ISLM a forma crescente da esquerda para a direita, pelo fato do aumento do produto aumentar a procura de moeda para a efetivação de transações, que por sua vez, pressupondo uma oferta de moeda fixa, implica a necessidade de suportar maiores taxas de juros. Aí a gente tem que o ponto de equilíbrio do modelo ISLM é o ponto de interseção das curvas IS e LM e representa uma situação em que os mercados de despesa e monetários se encontram em equilíbrio. Assim sendo, apenas nesse ponto de equilíbrio existe uma oferta monetária suficiente para que seja gerada uma taxa de juros que equilibre a poupança planejada e o investimento planejado. Esse modelo ISLM permite também análise dos efeitos de políticas monetárias e fiscais na economia de um país. Assim, por exemplo, no caso de um
uma política monetária, onde há aumento da oferta de moeda para a mesma taxa de juros, verifica-se um excesso de oferta de moeda face à procura. Nesse caso, torna-se necessário o quê? Um aumento do produto que potencia a procura de moeda para essas transações. Logo, o equilíbrio no mercado monetário exige um nível de produto mais elevado para cada taxa de juros, pelo que a curva LM vai se deslocando para a direita. Por outro lado, se tiver alteração na política fiscal, produzindo efeitos sobre a curva IS. Por exemplo, no caso de se verificar o aumento da despesa no consumo do Estado, o nível do Produto Nacional Bruto vem também aumentado para as diferentes taxas de juros, pelo que nesse caso a curva IS se deslocaria para cima. A denominação de relação IS deve-se ao fato de a condição de equilíbrio exigir que o investimento agregado I deva ser igual à poupança agregada S. A curva IS analisa dois componentes, a renda e a taxa de juros, e o seu impacto nos investimentos, que é determinante no desempenho econômico de um mercado. Ela é importante para entendermos como se comporta o investimento na economia em que há variação na taxa de juros e na variação da renda. A oferta de recursos é dada pela sociedade, por meio da poupança nacional, que é o somatório da poupança privada e da poupança do governo, e ocorre a formulação da curva IS, que retrata bem mais do que isso. Ela é, na verdade, a própria curva de demanda efetiva. A curva IS mostra as combinações de taxas de juros e nível de produção de renda, onde os gastos planejados são iguais à renda e a poupança é igual ao investimento. A curva IS representa as combinações de taxa de juros e nível de renda, que asseguram o equilíbrio no mercado de bens, ou seja, cada ponto da curva IS é uma combinação de taxa de juros e investimento, em que há um equilíbrio no mercado de bens, isto é, oferta agregada é igual a demanda agregada. A curva IS, como a gente pode observar, ela é negativamente inclinada, porque um aumento na taxa de juros ele reduz o gasto em investimento planejado, que reduz a demanda agregada, reduzindo, portanto, o nível de renda de equilíbrio. Quanto menor for o multiplicador e menos sensível o gasto em investimento em relação às variações nas taxas de juros, mais inclinada é a curva IS. Se o investimento é muito sensível aos juros, grandes mudanças em Y são possíveis, com pequenas variações no valor de Y, pois a curva IS é pouco inclinada, quase uma horizontal. Por outro lado, se o investimento é pouco sensível aos juros, são necessárias grandes variações de investimento para que possamos determinar alterações em Y. Neste caso, a curva IS ela é mais vertical, ou seja, haverá um gasto maior ou menor proporcionalmente voltado ao investimento diretamente ligado à taxa de juros. Gastos do governo ou investimento privado deslocam a curva para a direita, enquanto ações na área fiscal, uma maior arrecadação, movem a curva para a esquerda, reduzindo os investimentos. A curva IS ela é deslocada também por variações no gasto autônomo. Um aumento no gasto autônomo, incluído em aumentos nas compras do governo, desloca a curva IS para fora e para a direita. Nos pontos à direita da curva, há um excesso de oferta no mercado de bens. Nos pontos à esquerda da curva, há um excesso de demanda por bens. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, irei agora falar sobre a curva LM. Primeiro, vamos falar o que quer dizer essa sigla LM. Ela vem do inglês, que traduzindo significa liquidez e moeda. E a origem da curva LM, ela está no mercado monetário, ou seja, é o lugar geométrico das combinações de juros e renda, que equilibram o mercado monetário. A curva LM, ela nos diz que a demanda por moeda é uma função da taxa de juros do nível de renda. Temos que o aumento ou diminuição da renda provocará ou aumento ou diminuição da demanda.
são diretamente proporcionais. Sintetizando essa ideia, nos perguntamos: qual a relação entre juros e taxa de mercado? Na curva LM, existe uma relação entre juros e renda, e essa relação é positiva. Se a renda aumentar, as pessoas vão comprar mais bens e serviços no mercado de bens. E, nesse caso, quando eu aumento o meu consumo em virtude do aumento da minha renda, isso vai implicar no aumento da demanda por moeda. Então, pegando uma situação hipotética, imaginemos que as pessoas vão até o banco e retiram seu dinheiro para poder consumir. O que vai acontecer? Se todo mundo começa a retirar o dinheiro do banco, os bancos vão ficar sem dinheiro para emprestar para outras pessoas. Assim, como toda ação tem uma reação, o banco aumentará a taxa de juros para poder reter mais capital e emprestar para outros agentes da economia. Agora, qual será a reação disso? Em decorrência desse aumento da demanda por moeda, haverá uma escassez da moeda nos bancos. Então, concluímos que o aumento da renda e a demanda por moeda implicará no aumento dos juros. Desse fato, decorre a razão pela qual a curva LM representa uma relação positiva, pois na medida em que a renda se eleva, a tendência é que a taxa de juros se eleve também. Então, graficamente, nós temos aqui a curva LM, ou seja, ela é uma curva positiva ascendente. Então, aqui no eixo das ordenadas, temos as taxas de juros e das abscissas a demanda por moeda. Conforme a taxa de juros aumenta, a demanda por moeda vai aumentar. Automaticamente a nossa curva será positiva, ascendente.